Olá a todos, vamos começar então mais um vídeo, né? Um estudo da Palavra de Deus sobre a reforma da igreja no século 21. E estamos hoje falando sobre o sexto princípio, porque para a reforma da igreja tem os princípios, né, corretos. Então nós vamos orar primeiramente para que Deus abençoe cada um, né? E nada venha atrapalhar esse estudo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós oramos e pedimos para que todo mal, Senhor, seja repreendido agora, tanto nas nossas vidas aqui, Senhor, na minha casa, quanto na vida das pessoas que estão na casa deles. Põe a tua mão de poder, de graça, quebra as cadeias, trancas de ferro, toda inveja, olho gordo, quebranto, feitiçaria, macumbaria seja destruída agora. Em nome de Jesus, põe os teus guardas, os teus anjos, para guardar essas pessoas, Senhor. Envolva com o fogo do teu Espírito Santo cada um de nós, para que nada venha atrapalhar, Senhor. Também muito importante, papai, abra o nosso entendimento para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer dizer na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. E se houver alguma enfermidade, algum mal que estiver atrapalhando também, Senhor, essas vidas já estão repreendidas em nome de Jesus. Todo mal, toda dor, toda espécie de enfermidade, em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus, e essas pessoas venham receber de Ti a cura, a qual o Senhor já levou sobre si na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Papai, te peço em nome de Jesus e já te agradeço, amém. Bom, para quem não sabe, doença e enfermidade tem diferença, por isso que eu falo sobre os dois, né? O Senhor curar as pessoas, né, sobre a doença e enfermidade. Então, a doença é o que é diagnosticado pelos médicos. E a enfermidade não. A enfermidade, a pessoa está de cama, está doendo, está com problema, mas ninguém sabe o que está causando isso. Então, no caso 99%, vamos dizer assim, né, é espiritual. Então não tem nada a ver, porque alguma coisa também o médico não consegue descobrir tudo também, né? Mas tem alguma coisa. A maioria dessas partes de enfermidade é problema espiritual. Amém? Mas o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele há 2000 anos atrás. Então não há motivo de estarmos doentes, enfermos hoje em dia. Então nós temos que reivindicar essa bênção pela fé. Amém? Então nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a reforma da igreja no século 21, que é um livro, né, que a gente está escrevendo, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus, porque tudo que eu falo está na palavra de Deus, não é da minha cabeça, é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, eu já dei o estudo, nós estamos no sexto princípio, né? Então, eu vou ler aqui os outros princípios, só para vocês terem ideia, mas no total são 12, né? Aqui o primeiro princípio é qual a verdadeira religião. O segundo princípio é onde devemos congregar. Terceiro princípio, onde devemos adorar a Deus, no monte ou no templo. Quarto princípio, qual o verdadeiro templo de Deus. Quinto princípio, qual a verdadeira igreja de Deus. E o sexto princípio hoje, que é diáconos, para que foram constituídos. Amém? Então vamos lá. Esta é outra função que foi distorcida com o tempo. Somente algumas denominações ainda usam esta função corretamente. Observação: quando falo denominação, me refiro aos nomes das igrejas dados pelos homens, certo? Então tá.
as quais são pequenos grupos ou associações de pessoas que fazem parte da grande e única igreja estabelecida no mundo inteiro. Pois a igreja é uma só e é de um dono só, ou seja, do Senhor Jesus, as quais é o seu corpo, estabelecida no mundo todo. Voltando então ao assunto, numa certa denominação igreja, que é a igreja no caso, o diácono serve para servir a ceia, cuidar de crianças quando estão dando muito trabalho, calar alguns bêbados quando estão perturbando o culto ou perturbando o culto, né? Ou retirá-los para fora, ajudar a segurar alguns endemoniados para o pastor expulsar, etc. Mas afinal, para o que foram constituídos os diáconos? Foram constituídos para servir as mesas. Mas qual mesa? A ceia? Não, absolutamente não. Mas sim para levar alimentos para as viúvas, mais precisamente viúvas dos helenitas, no caso onde nós vamos ler, que eram os judeus de fala grega ou língua aramaica. Confira, Atos 6, de 1 a 7. Vamos ler? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? Versículo 2: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Versículo 4: Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 5: O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito, prosélito quer dizer que se converteu a um partido, eu creio lá no caso é o grupo cristão de Antioquia. E o sexto, né, versículo 6: E os apresentaram perante os apóstolos, estes, tendo orado, lhe imporam as mãos. Versículo 7: E divulga-se a palavra de Deus, de sorte, divulgavam-se, né, a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Nos dias de hoje, esta função poderia favorecer aos pobres, órfãos e viúvas, mas infelizmente já não é mais assim. Então vocês viram como houve distorção com o tempo, né? E as pessoas, muitos dos crentes não estão lendo a palavra, só fica ouvindo o pastor falar, ou aquele que está à frente, mas não confere a palavra, né? Então a gente sabe, nesses países que é proibido a palavra de Deus, quando chega uma Bíblia lá, eles arrancam as páginas, dão uma página para cada um para poder ocultar melhor, porque as autoridades não querem a Bíblia, né? E se pegar vai preso, é torturado e tudo mais. Então eles estudam a palavra nesse país, eles vivem pela fé, né?
vamos dizer assim, mas pela fé através de uma página da Bíblia. Nós temos a Bíblia inteira, que muitas vezes está empoeirando ali na biblioteca ou num armário e não lemos. Então isso é um problema muito sério. Então às vezes não é eles que estão precisando de oração, é nós mesmos que estamos precisando. O povo precisa despertar, amar a palavra de Deus, abraçar ela, né? Você imagina você abraçando o seu filho porque você o ama, quer tão bem. As pessoas deveriam abraçar a Bíblia e amar também, porque nela contém a vida eterna. Amém? Então nós temos que dar mais valor na palavra de Deus. Nós tomamos café todo dia para alimentar o nosso corpo. A palavra de Deus é alimento também, só que é para nossa alma. Então se você fica sem um café da manhã, você vai ter problemas durante o dia, vai ter muita fome, tem uns que até desmaiam. Então por que não ler a palavra de Deus todos os dias de manhã? Você falar, não dá tempo, porque eu vou trabalhar, não dá tempo. Então, se você levanta 6 horas da manhã, levanta 10 para 6. Se você levanta 5 horas, levanta 10 para 5. Esses 10 minutos, irmãos, dá para ler um capítulo ou mais tranquilo e meditar ainda. Parece que não. Mas se você fizer isso, você vai se fortalecer muito, a sua alma vai se fortalecer muito. Parar com esse negócio de ouvir a palavra só lá quando você vai na igreja, né? Na denominação sua. E começar a ler a palavra de Deus todos os dias, amém? Porque ela é alimento para a nossa alma. Então há uma denominação ainda que pratica essa função corretamente, que eu conheço, né? Chamada Congregação Cristã no Brasil. Eles separam homens cheios do Espírito Santo, semelhante a Estevão, né, diácono do passado, para a distribuição de mantimentos. É importante que esses homens sejam cheios do Espírito Santo para que, se necessário, através de revelação, saibam quem realmente está necessitando, pois poderão surgir os aproveitadores, né? Isso é tão verdadeiro que no passado já houve esse problema, ocasião onde Paulo diz, vamos ver: fui informado que há entre vós quem não trabalha, pois quem não trabalha que também não coma. Então isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, de 8 a 11, ou seja, carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 3, versículo de 8 a 11, vamos ler o 8. Nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga trabalhávamos noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, não coma. Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. O interessante geralmente que as pessoas que não trabalham, né, acabam tendo outros afazeres, né, que é fuxicar, ir de casa em casa, né, andando por aí e acaba jogando um contra o outro. Isso já aconteceu, né, com a minha família. Já aconteceu com um que disse que era pastor, mas ficava falando, né, levando e trazendo, eu levo e traz, né, e acaba, em vez de ajudar, atrapalhando, amém? Então, que nós possamos exercer essa função corretamente na igreja ou na comunidade, né? Porque os diáconos, eles são para levar alimentos para a viúva, para os órfãos, né? Hoje em dia, se você falar isso, dependendo do pastor que você está seguindo aí,
Se você falar para ele que vai levar alimento para alguém, ele fala, não, você tem que trazer aqui primeiro na igreja, né? Se você vai pegar o seu dízimo, aqueles que acreditam no dízimo, né, e vai entregar para alguém, eles falam, não, tem que entregar aqui na igreja, que aqui o Espírito Santo vai direcionar para onde vai, para onde não vai. Então, irmãos, isso não bate com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo todos nós temos. Os que são convertidos, né, não é só aquele líder que está à frente que tem o Espírito Santo, todos nós temos. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar o nosso próximo. Como é que vai ser o julgamento lá? Está lá escrito em, se não me engano, em Mateus, né? O juízo em que Jesus vai sentar no trono e vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda os cabritos, né? Os bodes. E dirá aos que estiverem à direita, vinde a mim, benditos do meu Pai, tomar posse da terra que está dado, que foi preparado para vós, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu, me vestistes, e quando preso e doente, me visitastes. Aí perguntarão os da direita, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, né? Te demos de beber, nu te vestimos, doente, enfermo te visitamos? E o Senhor responderá, todas as vezes que fizeste ao teu próximo isso, a mim fizeste. Irão esses para a vida eterna, né? Aí ele perguntará para ou melhor, Jesus dirá para os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Era forasteiro, não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, preso doente, não me visitaste. Irão esse para o fogo eterno, diz a palavra de Deus, para o castigo eterno, né? E aí eles vão perguntar, né, também, por que quando é que não fizemos isso? Todas as vezes que deixaste de fazer isso aos teu próximo, a mim deixaste. Irmãos, vocês viram o nome de alguma denominação aí? Um nome de alguma igreja? Não. Não tem nome nenhum. Então, irmãos, pelas nossas palavras também, que nós proferimos aqui na terra, seremos julgados também. Seremos absolvidos ou condenados. Então, irmãos, nós não devemos brincar de sermos cristãos. Devemos servir com sinceridade, de coração, né? Porque quando eu me converti também, eu falei assim, se eu me converter, se eu fosse ser crente, eu quero ser crente não falso, quero ser crente de verdade. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas dizem, eu sou crente, mas ele mente, né? Ele rouba, ele faz um monte de coisa que o cristão não deveria fazer. Então, quando fala conversão, é converter, ou seja, eu roubava ontem, hoje não roubo mais. Eu mentia ontem, hoje não minto mais. Eu fazia isso e aquilo antes, hoje não faço mais. Por isso que chama conversão, é inversão, é converter do mal para o bem, das atitudes ruins para as atitudes boas. Amém? Nós estamos nos 19 minutos já de estudo, né? Até que esse estudo foi rápido, porque o assunto é sobre os diáconos, que muitas igrejas hoje não praticam essa função corretamente, como diz a palavra. Que o correto é levar alimento para as viúvas, para os órfãos, para os pobres necessitados. Que hoje em dia a gente vê que está faltando muito isso aí. Pelo contrário, tiram do pobre, tiram da viúva, tiram do órfão e não ajudam. Mas todas essas pessoas serão cobradas por Deus. Pode ter certeza que tudo está sendo escrito. Vocês sabiam, irmão, que nós temos um anjo que escreve tudo o que acontece? Tudo o que acontece. Há um anjo escrevendo.
né? Igual um colega meu diz que quando ele era criança, chegou um mendigo, pediu pouso. A mãe dele falou assim: olha, tem um quartinho aqui, um lugar, né? Pediu comida. Aí ela trouxe a pessoa para dentro, tal, deu comida para ela, para essa pessoa. E essa pessoa, eles não eram nem convertidos na época. Aí essa pessoa tirava um relógio do bolso dele, olhava, e ele tinha um caderno e ele marcava o que estava, acredito, eles não sabiam o que era, né? Mas acredito tudo o que estava acontecendo. Então deu o café da manhã, depois deu o almoço, deu janta. Aí depois ainda tinha um quartinho ali que era uma parede que não chegava até no teto, né? Tinha uma parte superior ali que tava, se você subisse numa cadeira, né, alguma coisa, você olhava, dava para ver o que estava acontecendo do outro lado, né? E aí essas crianças, que era ele mais uns dois irmãos, uma irmã mais um irmão, ficaram curiosos, né? Quando essa pessoa estava ali no quarto, e toda hora ele olhava o relógio e escrevia. Aí ele disse que essa pessoa foi pro quintal, né? E ele seguindo, de repente, essa pessoa, antes de sumir, ele levantou a mão pro céu e falou: houve salvação nessa casa. E sumiu, desapareceu. Aí depois eles se converteram com o tempo, né? A família toda hoje é evangélica. Então, não é só a fé, né? Além da fé, lógico, a fé é o principal da salvação. E depois que você creu, logicamente as suas atitudes, o que você faz, né? Não adianta falar assim: eu vou orar para você e deixar a pessoa passar fome. Se você tem condições, né, ajude essas pessoas. Hoje em dia os líderes religiosos têm condições, mas eles não ajudam. E quando eles ajudam, eles falam para o outro irmão ajudar e tal. Mas cadê o caixa da igreja? Não é? Então, uma vez também, quando eu precisei de ajuda, o pastor na época, a denominação onde eu frequentava, falou: vamos fazer uma campanha para ajudar o irmão e tal. E durante uma semana todo mundo trazendo alimento e tal. Mas espera aí, se eu tivesse passando fome, eu tinha que esperar uma semana. E outra, para que serve o dízimo? Não está escrito que é para mantimento? Para que haja mantimento na minha casa? E não tinha, irmãos. Eu bati o carro num carro do irmão, e era a favor, era trabalho da igreja, não era nem particular o trabalho. Mas o líder da época não tinha alimento, né? Porque se ele me ajudasse na cesta básica, eu teria dinheiro para arrumar o carro, né? Não ia pagar o mercado, ia inverter, né? Eu não ia gastar no mercado. Mas a pessoa ainda foi fazer campanha para todo mundo trazer mantimentos para fazer uma cesta básica. Então isso, irmãos, está completamente errado. Isso Deus não aceita. Amém? Então nós damos graças a Deus por mais esse estudo. Espero que os irmãos entenderam. Por favor, se for no YouTube aí, dá o positivo, inscreva-se se você não for inscrito, para ajudar o canal, comente, se tiver dúvida pergunte, né? E não vamos ficar só ouvindo aquele líder falar, porque nós temos a Bíblia na nossa mão. Graças a Deus, ainda nesse país temos a Bíblia na mão e podemos conferir. Leia todo dia a palavra de Deus, pelo menos um pouco, pelo menos um capítulo, não é? Inclusive há um programa, se você quiser, talvez acesse a internet aí, você vai conseguir esse programinha, que você consegue ler a Bíblia até num ano, lendo 2, 3 capítulos por dia. Mas se você não quiser fazer assim, leia um pouco cada dia, não é? Você pode pegar um livro ou uma carta, né, do apóstolo Paulo. Não leia só um pedaço e deixe. Comece a ler, se não der tempo de você ler tudo, você marca ali para ler no outro dia. Porque uma carta se lê
inteira e não só um pedaço, né? E a gente sabe que o texto sem contexto vira pretexto. Então é melhor quando você está lendo a carta do apóstolo Paulo, aquelas cartas lá, né, de João, é importante você ler ela inteira. Amém? Se você não conseguir ler num dia, você marca onde você parou para ler no dia seguinte. Amém? Deus abençoa a todos, né? E que cada um possa receber o amor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Para sempre. Amém.